Ângela de Castro Reis, o professor Daniel Marques da Silva, que estão na banca, né, de defesa de mestrado da Daniela e Cristina Oliveira. E temos várias pessoas aqui, está muito gostoso isso, bastante gente com a gente para ver, ouvir, muito bom. E então a gente vai dar início aqui à defesa da Daniele. Eu vou pedir para ela expor sobre o trabalho, ela tem 30 minutos, né? Ela vai expor sobre o trabalho primeiro para a gente. Pode ser, Daniele? Sim. Assim que o Thiago conseguir compartilhar. O compartilhamento já começou? Não. Eu ia agradecer depois, mas não tem jeito. Eu quero agradecer logo, então eu quero agradecer muito a Ângela, professor Ângela, o professor Daniel, por terem vindo, por terem participado da qualificação, que foi excelente, todas as contribuições. Foi muito bom para a Dani, vocês vão ver agora no decorrer. Bom, já viram, né? Já leram a dissertação. E, então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pela disposição, pela presença e tudo mais. E quando quiser, Tiago, pode soltar a apresentação. Se você tiver qualquer dificuldade, avise. A apresentação ela já está aqui já. Ela o quê, querido? Não ouvi. Você saiu do Veja compartilhamento se de tela, Thiago. Eu estou voltando novamente para o compartilhamento. Tá certo. Isso, a gente está aguardando, Thiago. Tá bem. Enquanto o compartilhamento chega, vou pedir minhas licenças, meus pedidos de licença para começar esse ritual. A vela branca caiu, porque era para a vela amarela estar acesa. Agradecer aos meus guias, aos meus axés, aos meus santos, aos meus mentores espirituais, Mãe Oxum, a todos aqueles que me guiam, que seguem comigo na jornada. Então, licença e benção. Tiago, o Marcelo está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Ah, é verdade, desculpa. Ah, não, desculpa, não, só ela permaneceu aqui. Foi um erro, desculpa. Ok. Pode passar, Ti. Mapa Labirinto, um estudo sobre poéticas da voz para a formação da atriz, poeta, cantora. Licença aqui a guiança, licença mãezinha, licença aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Licença, mãezinha, meu olho pede benção. Licença, mãezinha, meu olho pede benção. Adorada mãezinha, sereia das águas, dos lírios de mel, doce rainha das águas de mel. Me lava, me banha, me benze. Sou lírio, teu lírio, Rio Oxum, ora eu, Oxum, Mapa Labirinto. Esse é meu mestrado, pode passar. Esse é meu mestrado em artes, na Unesp. Eu sou Daniele Cristina Oliveira, este é meu nome, mas eu sou Daniele Rosa. E eu começo essa fala aqui com as vozes que sempre esteve comigo. As vozes dos meus ancestrais, dos meus avós, da minha avó, da minha mãe, a minha voz, a voz da minha filha. A minha banca é composta pela minha orientadora, professora doutora Lucila Trachtenberg, professora doutora Ângela de Castro Reis, e professor doutor Daniel Marques da Silva. E o título é Mapa Labirinto, um estudo sobre poéticas da voz para a formação da atriz, poeta, cantora.
compartilhamento caiu? Caiu. Sim, sim. Tiago? Vamos lá. Eu vou falando enquanto o Tiago abre para que a gente não atrase muito. A minha pesquisa iniciou com 5 grandes perguntas. Elas são, e foram, e continuam sendo. Quais são os caminhos e percursos da voz falada, a voz cantada, na formação de uma atriz poeta-cantora? É possível sistematizar poéticas da voz para a atriz poeta-cantora? Quais são os processos envolvidos nos caminhos entre canto e fala, fala e canto? Como falar o poema até se encaminhar ao canto? Mas por que atriz, poeta, cantora em busca de poéticas da voz? Eu parti de um silêncio profundo, um silêncio que não há, um silêncio que talvez eu sempre busquei, mas que ele nunca existiu. E ao mesmo tempo que esse silêncio ele nunca existiu, ele sempre esteve dentro de mim, em trabalhos e fora de mim. Quando eu fui silenciada muitas vezes, quando me pediram para fazer muitos personagens em silêncio. Então, enquanto eu estava em silêncio, a minha voz muda por dentro, eu estava em ebulições e muitas falas interiores. Então, eu começo com essa citação, vou chorar. Começo com essa citação da professora Miriam Vargens: o silêncio é o útero da criação sonora das palavras faladas e cantadas. Só quando se toca no absoluto do silêncio é possível tocar na força que emana do som e da palavra, pois o potencial das intencionalidades ecoa no silêncio. Partindo disso, eu encontrei meus amuletos e meus patuás para entrar nesse labirinto. Porque tudo para mim na vida, em meu projeto de vida, em meu projeto poético, sempre foi através de fios e teias emaranhadas em espirais. E isso sempre reverberou para mim como um labirinto. Então, para entrar nesse mapa labirinto, eu trago o espelho de Oxum, que me revela não só o que está à minha frente, mas também o que está atrás de mim, todos os perigos, todos os caminhos e também as minhas escolhas. E trago o fio de Ariadne para entrar nesse labirinto, porque eu seguro uma ponta, seguro a minha ponta e vou seguindo dentro do mapa para que eu não me perca e que mesmo em muitos momentos que eu me perca, eu retorno para o ponto de partida, para o ponto inicial. Sujeito, trajeto, objeto. Eu, a menina rosa, que penetrou, mergulhou nas profundas águas do labirinto de Mandacaru, ela teve uma história que começou muito antes do seu nascimento, em um território chamado Roçado, e permeou, aí atravessou alguns lugares, alguns estados, mergulhou em alguns rios. E eu nasci em Campinas, para quem não sabe, duvido que alguém aqui não saiba, mas eu fui criada em Vitória da Conquista, na Bahia, sertão baiano. E os meus caminhos, eles foram bem... Por que eu falo labirinto de Mandacaru? Porque tinha muitos espinhos, né? E o mandacaru é aquela planta que tem vários espinhos, assim, você não pode encostar nela. Então, eu senti que eu estava atravessando vários momentos desses labirintos. Então, ô mainha, eu tô na Caatinga do Roçado. Ô mainha, eu tô em Vitória da Conquista. Vixe, cheguei em Campinas. Ô mainha, agora eu tô em Salvador. Ô mainha, eu tô a caminho de São Paulo, da Taba Sampanvéia, chegando no Bexiga. Sim, mãe,
eu estou no grande baluarte das artes. Eu cheguei no Teatro Oficina. Então, esse meu trajeto, ele parte de antes do meu nascimento e vai até o momento que eu chego em São Paulo, que eu penetro a oficina, para daí recomeçar essas novas histórias. E o meu objeto é a voz da atriz, poeta, cantora. Mas por que atriz, poeta, cantora? Essa voz que tanto me toca, que traz essas funções que se cruzam, porque a primeira referência de voz que eu tive foi a referência da voz da minha mãe, quando ela cantava a Mãezinha do Céu para mim, quando eu era criança, e contava as histórias do coelho e da raposa, que tomava banho de mel. Para essa pesquisa, eu encontrei na metodologia da cartografia um método, que é um método chamado cartografia, que foi formulado por Deleuze e Guattari em 1995, que visa acompanhar o processo e não representar o objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um processo em produção. Então, investigar a voz da atriz, poeta, cantora é um processo que está sempre em produção, porque essa voz, que antes era a voz da atriz, encontrou a voz da poeta e encontrou a voz da cantora, sendo que a poeta cruzou essas duas vozes e trouxe para mim essa função, essa qualidade de 3 possibilidades de vozes dentro de um mesmo trabalho de atriz. Contar a própria história é inventar a própria cartografia. Ao invés de ter a história contada por outras pessoas, com percursos decalcados, copiados, com palavras que já foram ditas por muitas outras pessoas, contar a minha história é sempre uma possibilidade de enunciar a voz com minha voz própria, a partir da minha narrativa, da minha própria experiência. Essa é uma citação da Renata Gelamo, que traduz muito o porquê da minha pesquisa ser como ela tem sido, em primeira pessoa, a partir das minhas experiências. Inicialmente, os meus objetivos eram mapear os caminhos para esta poética da voz, que partisse, encontrar as possibilidades da voz falada até a voz cantada, reencontrar os meus mapas, os meus experimentos. Eu precisava sistematizar procedimentos metodológicos de criação, produzir dispositivos como pistas dentro da cartografia e produzir um mapa a partir da cartografia. Então, os mapas que eu produzi dentro da cartografia foram 2, que foi o espetáculo, o Rito Solo, Labirinto, e a escrita desse trabalho, né, dessa dissertação. Vamos lá. Capítulo 1. Primeira parada. Os primeiros rascunhos de uma possível cartografia para a voz. Dentro da minha pesquisa, eu encontrei 3 eixos. O primeiro eixo é a memória, que está ligada à memória ancestral, também está ligada à memória de infância e às memórias relacionadas aos meus trabalhos artísticos. O segundo eixo é experiência. E o terceiro eixo, ritual. Agora eu vou retornar ao primeiro eixo. No primeiro eixo de memória, eu trago aqui uma citação de Maurice Halbert. Não é na história aprendida, mas na história vivida que se apoia a nossa memória. Me baseei em memórias ancestrais para dar corpo à minha memória. Como eixo experiência, eu trago uma citação do Larossa, que é: a escrita que me interessa aqui é a escrita da experiência, e a escrita que é ela mesma a experiência. Experiência de linguagem e também, ao mesmo tempo, experiência de pensamento. Trazer a experiência aqui voltar aos meus processos artísticos, não somente desde quando eu entrei no Teatro Oficina, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas principalmente desde quando eu comecei a fazer teatro no ano 2000. E o terceiro eixo, que é o ritual, trago aqui uma citação de Munduruku, Daniel Munduruku, no livro da Márcia Cambeba, que é: o saber ancestral se aloja dentro de cada um para continuar existindo. Ele não tem a ver com o passado, mas ele tem a ver com o que há de vir, né? As coisas futuras estão relacionadas com o passado, e aí eu vejo que a espiral, esse ciclo começa e termina e nunca finda, ele recomeça, ele está bem presente, não só
na minha pesquisa, mas na minha vida, e eu acho que em todos os processos que eu tenho percebido, tenho observado. O meu primeiro capítulo, eu também trago, lá no comecinho, uns primeiros rascunhos que eu parti realmente desse silêncio, que não é silêncio. John Cage entrou numa câmara anecoica e tentou ouvir se era possível, né, essa percepção do silêncio total, absoluto. E mesmo nessa câmara, que é um espaço que veta, né, que abafa todos os sons, ele conseguiu escutar dois sons, um grave e um agudo. Um era o seu sangue correndo em suas veias, e o outro era a batida do seu coração. Então, em vida, estamos sempre em movimentos, nunca haverá esse silêncio. Mas também o silêncio está presente quando há muito som, muito barulho, muito ruído, e quando há muita música, o silêncio está presente nas pausas, nos respiros, e eu digo que ele está presente também nas vielas, nas ruas, nas encruzilhadas e nas noites que penetramos lá dentro. Eu parti desse silêncio para poder começar as minhas primeiras emissões vocais dentro do trabalho de pesquisa nesses 2 anos, percebendo que a cada momento que um som é emanado, é reverberado, acontecem muitas coisas dentro desse trânsito, né? Não só som, palavra, mas isso já pode soar como canto, como música, e até chegar nas vogais. E aí eu me perguntei, em relação às vogais, quando um bebê está começando a falar, aquelas vogais que ele já emite sem saber que são vogais, aquilo ao meu ouvido já parte de um princípio da canção, da música que aquele bebê está cantando, mesmo sem saber que é música, porque nós somos seres musicais. Segundo capítulo, segunda parada, eu trago os mapas de cartografias da atriz, poeta, cantora. Vamos cantar os hinos dos ritos de Baco. Oh, bem-aventurado, oh, feliz, quem, por uma sorte do destino, inicia nos mistérios divinos. A vida vira santa, a alma vira corpo. Eu trago aí esse segundo capítulo, essa canção que vem do espetáculo Bacantes, na versão do Teatro Oficina. Próximo slide, que eu trago aqui esse mapa de fotos, que é próximo slide, esse mapa de fotos de todos os espetáculos que eu atuei na oficina. E esse canto, ele me traz muita potência, porque a iniciação do teatro, eu acredito que esse espetáculo ali tem uma potência muito grande na oficina, não só de contar mitos relacionados à história de origem de um teatro que foi colocado na Grécia, mas principalmente uma iniciação de um teatro dentro da oficina, em que todas as pessoas das terras dessas Ásias todas que vieram de Vitória da Conquista, de Monsenhor Gil do Piauí, de Goiânia, de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, todas essas pessoas, da Alemanha, todas essas pessoas chegam em um determinado lugar, que é a Rua Lina Bobardi, para começar essa iniciação teatral. Esse é o meu primeiro grande mapa anterior, Ti. Esse é o meu primeiro grande mapa da pesquisa, porque a partir dele, eu estou há 13 anos no Teatro Oficina, então a partir dessas experiências, outras ramificações vieram, outras bifurcações, né? Então, assim, o meu mapa 1.2, que é o Grupo Poesia Cantada, ele é uma bifurcação desse trabalho todo que eu vivenciei na oficina. Próximo slide. Que é um trabalho com poesia de Hilda Hilst, do livro Da Morte às Mínimas, que seguimos em experimentos, até se transformar nos cânticos que a gente realizou durante 7 anos. E dentro desse mapa do Teatro Oficina tem uma segunda bifurcação, que é poema, voz e canção,
que é um trabalho que vem de uma canção de Vitória da Conquista, de um grupo chamado Grupo Barros, próximo slide, de um Grupo Barros que chama Saudade. Essa é a imagem da casa da minha avó, lá no Roçado. Então, essa canção está extremamente ligada com essa região e com a região de Vitória da Conquista. Então, quando eu trago as experiências no texto, as experiências do Teatro Oficina, eu vou relatando não somente alguns processos que me vieram à mente naquele momento da escrita, eu vou também colocando as minhas dificuldades vocais, os meus trabalhos, né, dos meus trabalhos dentro do Teatro Oficina, as minhas percepções, os meus desafios e os meus desprazeres, eu vou colocando também dentro desse grande relato do meu grande mapa, que é o Teatro Oficina, que eu entrei no Teatro Oficina em 2011, pelo processo da Universidade Antropófaga, da primeira dentição, que é um lugar de formação, não só a Universidade Antropófaga, mas o Teatro Oficina é esse lugar de formação. Eu tenho 24 anos de teatro e 13 anos são dentro do Teatro Oficina, então a minha grande formação artística, além do que eu já tinha feito na Bahia, dentro dos meus grupos de teatro e dentro da Universidade Federal da Bahia, veio também com o Teatro Oficina, que me deu uma nova percepção de atuação e da possibilidade também da minha voz, do que eu posso conseguir alcançar com o meu trabalho vocal. Então, se hoje eu sou uma atriz, poeta, cantora, foi porque eu passei por todos esses trajetos dentro do Teatro Oficina e dentro do que eu vinha trabalhado anteriormente, mas ele foi o que me lançou outras percepções de atuação. Dentro do Poesia Cantada, a gente trabalhou durante 7 anos as canções do livro Da Morte às Mínimas, e esse trabalho me impulsionou a escrever muito. Então, a poeta em mim, ela fincou mais território ali, firme mesmo, dentro desse grupo, a partir desse trabalho. E quando eu chego na pós-graduação na Faculdade de Santa Marcelina e eu preciso trabalhar com uma canção que me faz retornar à minha cidade, à minha região, eu percebo que eu voltei para o começo novamente para, né, recomeçar essa história com o meu trabalho vocal, porque até então eu negava a cantora em mim. Eu falava que eu não era cantora, e que eu não tinha nada de cantora, que eu era atriz afinada. Então, a partir desse trabalho, em 2020, 2019, 2020, eu resolvi fincar também, né, firmar que a cantora existe em mim, e que ela precisa continuar existindo para que a poeta também se faça e a atriz conduz as outras duas. Então, quando eu chego com as poesias da Hilda, eu lembro que eu cantava No Coração, no Olhar, quando os seus olhos, no coração, no olhar, no coração, no olhar. Ai, saudade. Ah, quanta distância, quantos cestos de estradas eu andei, mais de uma vez, só pra te ver. No coração, no olhar, no coração, no olhar. Então, eu fiquei fazendo muitos exercícios durante esse processo com essas canções e retornando novamente à palavra falada para entender o canto. E aí eu cheguei no capítulo 3, na terceira parada, quando eu decidi, junto com a minha orientação, que eu precisaria aplicar alguns caminhos que eu estava traçando a partir desses 3 mapas, a partir do meu grande mapa, que é o Teatro Oficina, e o Poesia Cantada, junto com o Poema, Voz e Canção, eu tinha possibilidade de 3 caminhos, e eu tinha que aplicar esses caminhos para que eu, né, pudesse entender quais eram os processos deles. Então, eu criei o terceiro capítulo, Laboratório de Experimentação com um grupo de estudos Mapa Labirinto, 3 caminhos possíveis da voz falada, da voz cantada, para a formação da atriz, poeta, cantora. No grupo, a gente utilizou alguns dispositivos da pesquisa que eu já utilizava anteriormente, porque antes de eu entrar no mestrado, eu já cartografava de forma intuitiva. Então, eu já tinha a criação de cartas poema, de cartas entrevistas, diários e relatos, já eram dispositivos que eu utilizava.
Toda vez que eu terminava o ensaio, eu chegava em casa, escrevia minha carta-poema. Chegava em casa, escrevia uma carta, entrevista para eu mesma ou para alguém da oficina. Em meus diários e relatos, eu sempre escrevia as cartas para os personagens, escrevia carta para minha voz, escrevia carta para alguma parte do meu corpo que precisava de afeto. Então, o que eu peguei foi, eu decidi sistematizar esses caminhos a partir desses recursos que eu fui, né, encontrando dentro desses grandes mapas da minha história artística. Então, dentro desse grupo, que chama Grupo de Estudos Mapa Labirinto, eu pude experimentar brevemente esses 3 caminhos, essas 3 possibilidades, e dentro do meu espetáculo, na criação das canções e de alguns textos, o modo de falar, eu também consegui aplicar o primeiro caminho. O primeiro caminho, ele se chama A Poesia ou Carta-Poema na Experiência de um Estudo Ritual. Nesse caminho, existe um pedido para que o participante, ou o ator, ou o estudante, ou quem estiver participando do processo, ele escreva uma carta-poema. Há um pedido que ele retorne à sua voz de infância, né? Ele lembre de sua voz de infância, ele se conecte com essa voz e observe como é a sua voz hoje e escreva uma carta-poema para a sua própria voz. Dentro desses caminhos, sempre haverá um ritual. A gente sempre começou com o ritual do dia. Os rituais que foram colocados na dissertação foram os rituais referentes aos dias de trabalho. Então, se hoje eu for fazer o trabalho novamente, talvez nasça um novo ritual. Eu sempre parti do silêncio. Então, todos os 3 caminhos, eles caminham juntos. Eles têm aquecimentos idênticos, porque eu acabei pegando elementos de aquecimentos, né, fases, propostas, e colocando dentro desses 3 caminhos para que eu percebi que eram coisas que funcionavam como aquecimento. E eles sempre começam no silêncio e seguem com algumas atividades. Então, assim, o primeiro caminho, que é onde o participante escreve a carta-poema, após o aquecimento, ele retorna para esse trabalho com a carta e os eixos memória, experiência e ritual, eles também estão presentes nos 3 caminhos. O primeiro caminho, ele tem uma relação maior com os elementos da natureza. Ele pega a limpeza do espaço, se relaciona com a água, depois a parte de corpo e voz, movimentos, ele se relaciona com o ar, ele se relaciona na fase de experimentação com o espaço, com o éter, esse lugar que a gente não sabe muito bem onde está, mas é também o aqui e agora. Na parte de leituras e criações, ele se relaciona com a terra, e na fase de apresentação, ele se relaciona com o fogo. O interessante desse momento, desse caminho, é que ele pega a carta-poema que é escrita pelo próprio participante, coloca o participante depois em estado de silenciar, né, silenciar o corpo, para que ele possa ouvir os sons externos e os sons do próprio corpo, as águas do seu próprio corpo. E a partir desses sons ele vai criar movimentos, vai deixar esses movimentos reverberarem, deixar soar os sons que vêm porventura, e depois, na fase seguinte, ele vai começar a fazer a leitura da carta diversas vezes. São várias fases de leitura dessa carta, até que ele encontre uma melodia que vem da sua própria experiência, de uma coisa que é particular daquele participante. Esse é o primeiro caminho. No segundo caminho, há uma proposta de que o orientador que está ali, ou o diretor, ou o professor, ele entregue uma carta-poema que seja geral, para todo mundo fazer o trabalho com a mesma carta-poema. Também começamos com o ritual do dia, passamos pelas mesmas fases de aquecimento, e aí quando chega na fase da decupagem dos sons, ele vai se relacionar com os sons do ambiente produzidos pelo ser humano e sons do ambiente, sons externos e internos, mas ele vai se relacionar com os sons produzidos e os sons naturais. E aí ele vai fazer a decupagem desses sons, que ele está, né, no processo de escuta e percepção, e vai trazer para o corpo, para que na fase de leitura dessa carta, que é comum a todos, ele possa também colocar ali alguns sons que foram aparecendo para a criação
desse trabalho com a carta, que ele vai fazer a leitura diversas vezes também, passando por várias etapas, e quando ele chegar na fase de criação da fala e do canto, ele vai simplesmente unir os sons, os movimentos, e deixar isso acontecer na voz dele. Então, ele vai trazer para a melodia também, que é particular dele, mas a partir dessas referências que ele teve inicialmente. Nunca perdendo foco, e ele vai estar se relacionando com a memória e com a experiência dele também. No terceiro caminho, se chama Percepção, Escuta e Criação a partir de um poema-canção. Nesse, o orientador, o professor, o diretor, também vai apresentar um poema-canção, porém, ele não vai trazer o texto somente, ele vai trazer uma canção, ele já vai trazer o poema em forma de música. Porque ele vai partir de um trabalho que já existe uma canção para o retorno desse texto, para voltar ao texto escrito, e depois voltar ao texto falado, para depois cantar novamente. Então, ele parte de uma fase que já seria a música pronta, e retorna com um trabalho de decupagem dessa poesia escrita e a partir desse texto que aquele participante recebe, ele vai anotar as observações dele, as palavras que são mais fortes, vai fazer sempre um desenho a partir do que ele está ali observando, para que depois ele possa começar a investigar na prática como esse poema, o que esse poema traz de possibilidade, não só de leitura, mas também ele vai começar a experimentar como ele fala aquele poema, que ele já ouviu a canção, então ele já está ali, né, com uma melodia pré-concebida na cabeça dele. Então ele vai começar a fazer um trabalho de leitura, várias etapas de leitura, até que ele chegue numa nova melodia, a partir do que ele experienciou na vida dele artística e com esse eixo da memória também. Em todos os caminhos, esses participantes tiveram rituais de trabalho. Foi pedido os rituais de trabalho para cada um dos caminhos. E eu trouxe isso para os participantes porque isso é uma coisa que está dentro da minha pesquisa, da minha vida, né, da minha vida pessoal e artística. Então, eu senti que trazer para a pesquisa e para o grupo de estudo seria bem interessante. Então, dentro do terceiro capítulo, vocês puderam observar que tinham ali várias imagens de desenhos das participantes, relatos, também alguns áudios, né, de palavras faladas, de textos cantados que elas foram desenvolvendo. Claro, não chegamos a nenhum produto final, foram só pinceladas, né, começos de um processo. E aí eu chego numa encruzilhada. Esse slide que o Thiago está mostrando, eu também trabalhei no grupo de estudos A Canção Saudade, que foi a mesma canção que eu trabalhei na fase do poema e canção, lá na Faculdade de Santa Marcelina, e trabalhei com um texto meu chamado Chegança, que é o slide anterior, pois eu sentia que eu tinha que trabalhar com materiais que eu já tinha certo domínio, né? Não pegar simplesmente um texto aleatório ou pesquisar um texto que fosse relacionado com aquele grupo, mas com o que eu já estava trazendo. Então, essa carta, Chegança, é uma carta-poema de quando eu cheguei em São Paulo e a percepção que eu tive da cidade e do que eu estava fazendo naquele momento. Pode passar para frente, Ti. Encruzilhada no mapa labirinto. Deixa eu só pegar aqui no meu. Tem essa citação do Luiz Rufino, do Pedagogia das Encruzilhadas. Os meus movimentos, palavras, escrita e autoria são os lugares que cruzo no mundo. O meu corpo, suporte, potências, marca das ações do tempo, dos ciclos espiralados, dos alvos acertados hoje com as pedras atiradas ontem. O meu corpo e o de cada um aqui me cede de maneira responsável o diálogo. Contei os investimentos da agência colonial, como também representa o contra-ataque, o início, a marca, a pulsão e a continuidade da luta contra esse sistema. Então, eu acho que esse trabalho que eu trago é isso também, né? Essa luta aí de trazer uma pesquisa que seja muito autoral e que eu seja mesmo o sujeito dessa pesquisa, mas que não só isso, mas todos os caminhos que eu tracei
que eu cruzei e todas as pessoas que colaboraram com essa pesquisa de forma consciente e inconsciente, intuitiva ou não, porque todo mundo que me atravessou nesses anos todos, foram pessoas que contribuíram para a minha pesquisa. Então, nessa encruzilhada que eu chego, eu percebo que existem esses 3 caminhos, eu observo e falo, eu tenho que escolher um caminho? Será que eu vou escolher um caminho? Só um caminho? Escolher um caminho muito, talvez seja, não sei, pouco. Às vezes a gente quer muita coisa e às vezes a gente realmente se perde nos caminhos. Então, eu entendo que às vezes eu me perdi, muitas vezes nesse labirinto, talvez por ter muitas possibilidades, mas talvez eu entre em um caminho desse e eu me encontre lá na frente num outro caminho. E aí, esse é o interesse interessante, assim, que eu gosto da minha pesquisa, da minha vida, do meu projeto poético, é que eu sempre estou me perdendo e sempre estou me encontrando. Então, eu acho que esses caminhos, eles convergem, em alguns momentos, eles se afastam, mas eles também dialogam e eles se misturam. E eles têm o mesmo objetivo, que é trazer elementos para a formação da voz dessa atriz poeta cantora. Dentro do grupo de estudos, eu tive relatos, e um deles foi muito marcante, que foi quando uma participante disse assim, nossa, mas esse trabalho não é só de teatro, é um trabalho para teatro, para educação, para psicologia, para, de repente, para um pessoal de fonoaudiologia. Então, foi muito interessante ouvir isso, porque eu percebi que eu posso aplicar esses caminhos em diversos momentos, não só em processos criativos de espetáculos, né, mas workshops, encontros e grupos de pesquisa também, futuramente, se tudo continuar caminhando nesse sentido, acho que eles podem fazer parte desse processo. Então, esse mesmo objetivo, que são essas poéticas da voz falada, da voz cantada, dessa atriz, poeta-cantora, eu percebo que nessa fase da encruzilhada eu entendi que eles têm ali os aquecimentos idênticos, que todos 3 trabalham com os mesmos eixos, mas que tem essas diferenças, né? Enquanto o participante cria a sua carta e é individual, no outro eu ofereço uma carta para todas as pessoas, e no terceiro eu ofereço um poema-canção para todas as pessoas. E aí eu percebo que o trabalho de coro e solo, ele é muito trabalhado, porque quando eu dou a possibilidade da pessoa criar sua própria carta, eu estou trabalhando com o individual ali, o que ela traz de melhor na criação, para depois expandir para esse coro, porque não existe coro, né, sem as particularidades de cada um. E aí, eu percebo que eu cheguei nas minhas considerações finais, fechamentos ou aberturas. Eu digo que é um fechamento para uma abertura. Essa pesquisa ela vai continuar, já sei disso, ela não finda aqui. O meu espetáculo solo ele foi criado pensando muito nesse eixo da memória. Então vocês assistiram, vocês viram que ele faz aí um mapeamento de memórias de infância, memórias da minha mãe, da minha avó, de memórias recentes já da minha filha, e é impossível findar aqui. Eu já entendi que talvez eu tenha que criar mais 2 espetáculos para utilizar os outros 2 caminhos mais para frente, e aí já tenho até desejos e ideias, mas o que eu entendi também com essa pesquisa é que eu precisava narrar a minha voz. Eu precisava falar tudo isso, eu precisava colocar a minha voz para falar todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Agora que já está acabando, eu posso chorar um pouquinho. Precisava colocar o que há de mais bonito, que eu acredito dentro do teatro, que são essas coisas peculiares, são essas partículas que a gente, às vezes, deixa passar despercebido no processo de criação. A gente vai para... Enfim, eu moro em São Paulo, aqui tempo, corre, não tem pausa, a gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer tudo, é uma indústria realmente. Então, muitas vezes a gente esquece, a gente deixa de observar essas particularidades da criação. Ouvi o silêncio, e eu percebi que o silêncio me incomoda profundamente. Como o silêncio me incomoda, eu moro numa casa que é extremamente barulhenta, em frente a um viaduto que é barulho de sirene, ambulância o dia todo.
E eu percebi que quando eu vou para casa da minha mãe, que é extremamente silencioso, eu fico agoniada, angustiada, porque eu fico esperando o som, o barulho, o ruído. Só que esse ruído também está dentro de mim, porque às vezes as pessoas estão quietas, sem falar nada, e elas estão falando muito, e isso também incomoda profundamente. Então, quando eu conversei com o Lucília, eu falei, eu quero partir do silêncio. Aí ela, mas você já conhece John Cage? E aí a gente foi conversando e trazendo que isso, o silêncio. Onde está o silêncio? Talvez ele esteja nas pausas, nos respiros. E aí, para finalizar, eu queria ler para vocês só um trechinho aqui. Vamos lá, só meu ângulo aqui. Ver se funciona aqui minha trilha. Vai ficar baixinho, mas ver se vocês escutam. Peraí. Tô no tempo ainda, né, gente? Tá tranquilo, tudo bem. Tá dando para ouvir? Vocês escutam? Não? Nem baixinho? Bem baixinho. Tá, então vai ficar de trilha sonora bem baixinho. Eu, em minha prece interior, que reflete lentidão para alguns, decido começar. Mas claro que não é começo, como também não é final. É apenas um salto para o próximo passo, para o próximo mergulho, para a próxima busca nesta pesquisa, neste mapa labirinto que não finda. Me concentro para criar os rascunhos de uma possível conclusão. Seria um fechamento? Seria uma abertura? Eu recordo sonhos, dias de leitura, de imersões em textos, filmes, espetáculos, resultados em formas de criações textuais, imagens, desenhos, cartografias dessa viagem. Penso na dramaturgia co-criada com meu diretor, penso no meu rito espetáculo, labirinto rigidento, a partir de estímulos da direção, das minhas próprias cartas, das minhas memórias de infância, de manhã, dos cruzamentos com as memórias antigas de minha avó, do presente com minha filha Flor. Tudo é mais um impulso para seguir nas pesquisas e trabalhos. Há que se falar sobre seu processo de criação, das reuniões online, criações de cenas, ensaios, na pista do Teatro Oficina, em silêncio, enquanto outras pessoas ensaiavam outra coisa, sobre o tempo, o amor, a morte, a vida, práticas na beira dos rios de Sampã, ainda que poluídos, práticas nas ruas, no teatro, na praça, na casa de manhã, as gravações espontâneas feitas por Manhã e Flor, para as projeções, as filmagens no terreno do futuro parque do Rio Bexiga, em que me despi mais uma vez para incorporar essa entidade guia que me conecta, que faz com que eu flua na arte, as discussões com o meu companheiro que me faziam pensar nos caminhos que eu quero traçar para o futuro, os desejos, o medo do inesperado, nas inconstâncias de meu humor que interferem na criação. Recordo das praças, das tardes na Praça das Corujas, do alto em que, deitada no banco rosa, observando o sol frente às hortas, tive a ideia de cenas, de artigos, de capítulos. Recordo reuniões com vinhos e uvas, um arsenal de conteúdos que tive na casa do amigo, diretor, mestre, professor brincante, com seu olhar certeiro, me apresentou bibliografias e aprofundou no método cartográfico. A pesquisa é um rio que flui, que corre, e suas águas são pérolas. Eis uma pergunta: qual a relação dos rios com a minha pesquisa? Eles estão em mim. O Xum veio até mim através dos rios. Então eu invoco Rio Gavião, Rio Verruga, Pardo, Massal, Catolé, Poço Escuro, Rio de Pontas, Rio Vermelho, Boca do Rio, Rio Oxum, Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rio Saracuri, Tororó, Amazonas, Rio do Vaza Barris, Rio Bexiga. Eles me atravessaram. E sobre o silêncio? O silêncio. Mas a voz, ela também é guia. A voz está sempre presente, mesmo no silêncio, com suas falas interiores. Parte de um silêncio que não há para ter um ponto de partida. Mas não se trata de começo, se trata de um lugar dentro e nos meandros. O silêncio está nas brechas, nas pausas, nos respiros, nas esquinas, nas vielas, nos becos, nos cruzamentos. Para silenciar é preciso respirar, tranquilizar, pausar. E mesmo assim, haverá muito ruído. Trata-se dessa voz, desse lugar, para poder começar um processo criativo.
Mas que lugar é esse? Que sonoridade é essa? Então, penso que o silêncio é só um impulso para começar do ponto de partida, do ponto de chegada. Pesquisar sobre poéticas da voz me levou para lugares profundos de conexão com minha mãe, com a mãe que sou e que desejo ser, com minha filha, comigo filha e com Flor. Acredito muito que quando temos uma relação íntima com a nossa pesquisa, ela é capaz de nos transformar enquanto pesquisadores, artistas, mas principalmente como pessoas. É assim que me sinto, além de ter inúmeros desejos para continuar essas buscas em busca das minhas pérolas de rio. Sim. Muito bom, Dani, muito bom. Obrigada aí pela apresentação. Artística também. Muito bom. Correndo, uma porque eu achei leveza. que era muito pouco tempo, então eu falei, tem que ser muito rápida. Não, foi perfeito. Não ficou muito rápido, não. Ficou muito bom. Quer dizer, eu achei. Bom, vamos dar então um segmento aqui. Então eu vou pedir para. Vamos começar com a professora Ângela, pedir para ela, então, falar. Você dá início aí à arguição. Sim, sim. Obrigada. Professora Lucila, por favor, me avise do tempo, porque senão eu tenho medo aqui de me perder também. Tá bom? Tudo bem, está tranquilo. Bom dia a todas, todos, todes. Eu começo agradecendo muito, peço licença. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, né? Então, Dani e professora Lucila, eu agradeço muitíssimo o convite para participar desse momento tão importante, né, Dani, na sua vida. E, nossa, é muito emocionante estar aqui agora e ver, eu não estou vendo as carinhas, mas estou vendo os nomes, né? Polis, Tiago, Deizinha, Frank, Fabiana, Chico e todos esses grandes amores da Bahia, né? Então é tão lindo quando você fala dessa teia, porque é isso, né? Estamos todos aqui inseridos nessa teia. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz, muito emocionada de participar dessa teia e ter sido convidada para essa festa, né? Porque hoje é uma festa. Hoje é só alegria, né? Porque a gente trabalha na qualificação justamente de maneira a fazer sugestões, né? A gente tem a honra de ser um leitor privilegiado, né, professora? A gente lê ali o seu texto com coisas muito boas e a gente fala, olha, acho que isso aqui está demais, isso aqui é de menos, acho que ali rende mais. E a primeira coisa que eu quero te falar é o quanto, primeiro, novamente, agradeço profundamente, é uma alegria enorme estar aqui. E a primeiríssima coisa é apontar realmente um crescimento absurdo do texto após a qualificação. É assim, muito, olha, não é sempre que a gente vê esse salto tão grande entre a qualificação e o resultado final, provisório, né? Este final aqui de hoje, que isso, claro, isso não acaba nunca, né? É bonito quando você fala desse tempo espiralado. Realmente é uma espiral, e é óbvio, você termina, inclusive, com perguntas, com interrogações. E assim é que é, ninguém para, né? Mas nesse momento aqui de suspensão, digamos, que a gente tem que botar um pontinho final, porque senão não acaba nunca, esse momento ali do mestrado, eu acho que o texto ele ficou extremamente coeso, extremamente eficiente, se é que eu posso usar essa palavra, né? Se ela não vai estar diminuindo aí o valor do trabalho, muito mais enxuto. Né? Ele é, por um lado, intencionalmente extremamente subjetivo, claro, no momento em que você escolhe a cartografia, você fala da sua experiência, você fala da sua vida, você fala da sua voz, num sentido muito amplo,
não só a voz, a emissão, a voz da atriz, poeta, cantora, mas a sua voz no mundo. Lindo, né? Você fala, eu estou falando, eu quero falar dessa afirmação da pessoa que você é, mas você também é muito organizada, muito legal. Então, assim, você se organizou muito bem. Parabéns à orientadora também, que a gente sabe que a orientadora também batalha junto ali, né? A gente sabe. Então, assim, acho que você tem esse procedimento de pesquisador, um olhar sobre si mesma no sentido poético, artístico, etc., mas também nesse deslizamento que todo pesquisador tem que ter, de se aproximar, estou eu ali vivendo, né? E agora deixa eu me olhar de fora. Então, nesse deslizamento, que eu acho que é uma boa palavra para a gente usar quando você está falando de trabalhos que têm a ver com a própria pessoa, com a própria vida, a própria experiência, eu acho que tem ali uma metodologia de investigação muito fértil e que também resultou muito, de novo, produtiva. Por quê? Porque você também é muito generosa. Eu acho que o terceiro capítulo também é muito interessante, né? Aquilo que a gente tinha conversado também. Vai aplicar. Essas palavras são meio tecnicistas, mas, enfim, são necessárias, né? Porque você também mostra ali, você quer oferecer possibilidades. Tipo assim, gente, olha aqui, isso aqui eu já fiz, acho que isso aqui quer usar? Beleza. Claro que vai ser totalmente diferente. Qualquer pessoa lendo o seu trabalho e pondo em prática, ou te seguindo ali meio o seu fio de Ariadne dentro de um labirinto criativo, você oferece também para outras pessoas. Olha aqui, que tal? Estou te dando essa dica aqui, eu fiz assim, quem sabe? Sabendo que será sempre diferente, né? Com qualquer grupo, com qualquer pessoa, óbvio. Mas já tem ali uma generosidade muito grande sua, eu acho, em oferecer uma ferramenta pedagógica. Não à toa você ter feito um curso de licenciatura, né? Então, vejo também ali muito dessa atriz, pesquisadora, e que também é docente, que se formou numa graduação em licenciatura, que pensa também numa pedagogia e que pode ser sistematizada e oferecida para outras pessoas, né? Achei muito bom. Acho que o trabalho deu um salto, gente, assim, incrível. Da qualificação para agora, ficou muito bom. A divisão dos capítulos, né? E uma coisa interessante, como a gente tinha falado também, você também aproveitou isso muito bem, mesmo na apresentação, né, que você fala muito de você, da sua vida, os grupos pelos quais você passou, todo mundo que te atravessou, o que te compõe, você já vai usando a voz como fio condutor. Então, desde o início, o tema já está posto, seja como memória da sua vida, dos seus caminhos, mas ele já está ali, né? Então, eu acho que a apresentação ficou muito bonita, né? Você tem uma forma de escrever muito envolvente, muito poética, muito afetiva, muito literária, e que já traz ali. Porque desde que se fala de você, a menina rosa, você já fala da sua voz. A voz era assim, era assada, a voz manhinha, etc. Lindo, né? Você traz materiais diversos no seu trabalho, o que também eu acho bacanérrimo, né? Você traz as suas memórias, você escreve as suas memórias, você traz fotos de você criança, da flor da sua mãe, de espetáculos, de participantes das oficinas. Então, tem material documental diverso, né? Cartas, poemas, cartas, entrevistas, gravações, desenho, tem link para o YouTube, a gente ouve, vai lá no canal. Então, é um trabalho também polifônico e muito diverso, né? Caleidoscópio, você usa muito, claro, a imagem do labirinto, mas eu também usaria do caleidoscópio, né? Porque você traz ali um caleidoscópio também de imagens, tem uma visualidade muito forte, né? E que é muito interessante, a gente vai sendo guiado ali. Tem a discussão das bibliografias, você traz as referências, você tece muitos diálogos, né? Até estou vendo que tem uma bibliografia aqui assistindo o seu trabalho. É tão legal que a gente fala, oi, estou conversando com uma bibliografia. Olá, Letícia. Então, isso é muito bacana, né? Assim,
tem uma diversidade muito grande de procedimentos, de materiais, mas de uma maneira extremamente coerente e que rende, eu gosto de usar essa palavra, né? Porque às vezes a gente faz umas escolhas que são meio tiro no pé e te leva exatamente para o caminho, lugar oposto de onde você queria, de alguma maneira que você estava intuindo que ia chegar. E aqui não, eu acho que deu muito certo, né? Eu acho que o seu trabalho rendeu muito desde a qualificação, muito, né? E essa questão ali dessa poética de uma voz, mas de uma voz que quer se colocar no mundo, uma pessoa, Daniele Cristina Oliveira, essa mulher que quer se colocar no mundo, realmente é muito bonito. Muitíssimo, né? Já vou chegar lá. Bom, você começa também na introdução, você fala o que me afeta, o que me toca, o que eu quero, onde é que eu vou chegar, o que é importante. Assinalo isso, que você, de fato, começa e termina perguntando, o que é um indicativo também muito forte dessa... Bom, mas é isso, nós somos inacabados, já dizia Paulo Freire, né? Acho que a gente só, assim, termina quando morre, quando dá o último suspiro. E mesmo assim, muita coisa, né? Para os espíritas, o trabalho não acaba, né? E a gente continua ali trabalhando, enfim, seja lá para onde vai essa energia aqui, que plano a gente vai, mas nesse aqui a gente só no último suspiro, né? E acho também que você também, essa escolha da cartografia foi perfeita. Perfeita, porque você está ali e você não vai escrever de uma forma tradicional, é impossível. Você cita também muito o Marcelo Benigno, e aliás, olha aqui, eu participei da banca dele de mestrado, né? Aí ele me manda um pacote cheio de coisa, com livro, coisa que ele fez, e aqui, com essa chunzinha, que fica ali comigo do lado no meu escritório, o tempo inteiro, no nosso escritório, eu trouxe aqui, porque agora eu estou no quarto, então eu já falei, botei o chum aqui do meu lado, ela também está comigo sempre, né? Mas eu acho que você não poderia falar de um jeito tradicional. Seria absolutamente impossível. Então, a cartografia, e o que eu acho bonito é que você também teoriza sobre a subjetividade. Muito espertamente, muito inteligente. Esperteza dá uma ideia de... Não, muito inteligentemente, você traz bibliografias que referendam também, né? Que discutem a questão da subjetividade na escrita acadêmica. No campo das artes, gente, por favor, né? Não poderia ser diferente. Acho lindo que as suas guias sejam essas figuras femininas, né? Oxum, Ariadne, Maninha, Florbela, todas as personagens pelas quais você, né? Com as quais você lidou, e pela natureza, que é mãe. Que, como Cambeba diz, e sabemos, nos alimenta e nos cuida, né? Então, na página 43, você fala, eu, mulher, artista, filha, mãe, bruxa, abiã, namorada, companheira, personagem e tantos outros papéis. Então, eu acho que, e as personagens também como suas guias, eu acho de uma beleza muito grande essa afirmação também de uma fala feminina, né? E tem um momento que você fala assim, uma bacante sempre sabe de si. Então, é lindíssimo ver esse caminho de Dani, querendo saber de si, e sempre nessa busca permanente. Você está aqui falando de uma questão prática, o trabalho da voz em cena, poeta, atriz, cantora, mas é sim um trabalho sobre a sua jornada, né? Como mulher, como mãe, em todas essas facetas de Dani Rosa. Outra coisa que é lindíssima é a questão do corpo, né? Você só quer falar do que você vive no seu próprio corpo, dessa experiência concreta, concretíssima. Você fala isso, né? Não quero fazer decalques me baseando em teorias que não vivi no meu próprio corpo. Por isso eu começo sem saber ao certo o que escreverei, mas sei de que, de acordo com o estudo, a pesquisa, as coisas serão reveladas e descobertas aos poucos. Ponto. Diariamente.
E a ideia do metrônomo coração é belíssima. Belíssimo, né? Porque é isso aí, tem que ser o ritmo da vida tem que ser esse mesmo. Então, o saber da experiência, eu acho muito lindo que você tem assim, o saber da experiência, um trabalho diário e persistente, um trabalho duríssimo, já vou falar mais disso daqui a pouco também. Esse mergulho profundo nas sensações, emoções, subjetividades, mas também um trabalho mental, intelectual, de organização. Dionísio e Apolo, caminhando lado a lado permanentemente, desde sempre, né? Isso é muito legal. Bacante é alguém que sabe de si, é muito lindo essa ideia. Lindo. Quando você fala dos caminhos espiralados, também acho muito interessante que você, no texto, você traz recursos que reforçam isso também. Então, quando você faz as repetições, a cada momento, você dizendo rito de criação, rito de preparação, você também cria mecanismos de repetição, né, que vão dando um crescimento, mas também uma permanência. É bastante espiral. Mas também, ao mesmo tempo, você traz tabelas, assim, os personagens, a voz da personagem. Adoro. Acho super legal. É porque é uma mistura, assim, também de uma questão, assim, de organização. É isso, né? Mergulhei, é um mergulho, é super subjetivo, respiro, me encontro, vou para o passado, penso, memórias, ao mesmo tempo, pá, essa personagem, essa, isso, a peça foi tal, a voz era assim, porque aí você também reflete, certo? Essa é a grande diferença de um trabalho acadêmico para um trabalho de criação. Você vai partir dos mesmos materiais. Mas no trabalho acadêmico você tem que ter uma reflexão intelectual, impossível não ter, mas a gente tem o tempo inteiro, tem, né? E você também está ali trazendo outros materiais com os quais você conversa. Então, isso é muito legal. Tem o saber ancestral e ali também o saber intelectual, né? Isso é importante. No capítulo 2, eu acho também que foi muito produtivo você ter ali no capítulo do meio, o 2, você desenvolve muito a questão do oficina, né? Do trabalho no oficina. Claro que tem o capítulo 1, que você fala de toda a sua trajetória, né? Claro, que te compôs até você chegar na oficina, mas achei muito bacana que ali você tenha desenvolvido mais esse capítulo da oficina para falar das experiências, etc. e tal, né, das poéticas. Acho que fica muito bom, até porque esse encontro realmente, como você acabou de dizer, né, são 24 anos de experiência de vida artística e 13 na oficina, é uma parte muito importante e a mais recente, é a qual você está agora. Né? E fico pensando também, como eu sou professora de História do Teatro, não tem jeito, eu fico pensando nas coisas que eu lia sobre a oficina, né? E aí que eu li, que eu vi, enfim, mas hoje me deu uma coisa, falei, que legal, interessante, eu li aquele caderno, o livro, né, o primeiro ato. Fui vendo aqui que realmente tem um encontro assim, tão interessante, porque muitas das coisas que você fala, a gente encontra em textos, em entrevistas, em coisas muito antigas do Zé Celso, de 40 anos atrás, né? Então tem isso ali, em 1984 tem uma entrevista dele dizendo que o ator tem que trabalhar, né? Sozinho, ele tem que saber refletir e trabalhar. E a questão muito crítica dele, que você traz também, isso é outra coisa que eu quero enfatizar. Você tem um olhar muito crítico, muito decolonial. Né? E tem um texto dele aqui, ele falando sobre o Living Theater no Brasil, que é um negócio incrível, profundamente crítico. Né? Eles eram super... Né, assim, o máximo da contracultura ali, naquele momento, os anos 50, os anos 60, mas americanos, business. Então, queriam que a oficina ficasse ali de empresários, né? E ele percebendo isso e contra-atacando. É genial esse texto. Assim. Então, acho que tem uma lucidez
O que eu jamais canso de me admirar quando eu leio as coisas da oficina, as entrevistas, os trabalhos, é que Zé, e você traz um texto lindíssimo, como você fala sobre ele, né? Quando ele vai, quando ele se encanta, e o fogo, caramba, que coisa bonita, né? Muito bonito aquilo. O fogo não queimou Zé, Zé queimou fogo, né? E como isso está sempre com você, não pode deixar de ser, mas eu admiro profundamente a lucidez, a grande lucidez dessa figura, né? E o que amei no seu capítulo 2 é que fica muito claro como se trabalha duramente nesse grupo, né? Duramente. Então, quando você vai descrevendo as 7 horas de ensaio, e quando fica por fora, quando você volta, e o corpo, a voz, a respiração, o atletismo, aquele texto lá do ator, né? Do Arthur, esse atleta afetivo. O ator é isso. Então, mas não é só emoção, não, minha gente, é corpício, é malhação braba, brabíssima. Então, esse trabalho duríssimo, cotidiano, diário, ali o tempo inteiro, e vamos embora, minha gente. Se eu não tiver ali na ponta dos cascos, o troço não sai, eu acho muito vigoroso, né? Muito potente, porque eu acho que, não para quem trabalha no teatro, as pessoas próximas, né? As pessoas sabem plenamente o que é ser um ator do teatro oficina. Mas digamos que para um público jovem, talvez para um assim, né? Dizer, ai, nossa, que loucura, é só chegar lá e sabe? É uma questão assim tão. Eu acho então que você ilumina muito, eu acho, essa questão do trabalho duríssimo, né? O trabalho duríssimo. Embora também sempre aberto ao novo ali, 5 minutos antes. No dia anterior, estava tudo trabalhado, ensaiado, e aí muda. E lembro também essa frase, veja hoje, porque amanhã será diferente, e já era pronunciada lá desde os anos 60, né? Pela oficina. Então, é isso, estamos em constante mudança. Mas ainda é preciso que estejamos muito preparados, porque o dito improviso não é fruto de alguma coisa que brota ali da tua cabeça na hora, ao contrário, é você ter um repertório tão grande que você é capaz de escolher que pecinha eu vou mostrar ali naquele momento, mas aquilo ali já está altamente trabalhado, né? Que tem a ver muito com a ideia do improviso na cultura popular, que não é uma coisa tirada da hora. O que é escolhido na hora é qual pecinha que eu já conheço pra caramba é que eu vou usar agora. Mas aquilo já está extremamente trabalhado, né? Então, acho muito importante. Atuar na oficina requer muita preparação física, mental, espiritual e emocional. E intelectual também, né? É preciso também conhecer muita coisa, ler muito, se informar, refletir sobre o que se está fazendo. Bom, também acho incrível que você tenha encontrado aí esse lugar para ser você plenamente como mulher nordestina que não precisou mudar o sotaque. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é de uma ignorância profunda. Então, realmente, é um lugar mesmo de verdadeiro de apreciação e valorização das individualidades, das diferenças. Somos muito diversos, cada um de uma maneira, e você traz uma grande sabedoria por ser mulher nordestina. E a sua fala é resultado disso. Como mudar, né? Impossível. Então, quando você fala do pré-aquecimento, a preparação já devia começar em casa, antes de entrar no teatro, né? Não há obra de arte sem estudo, prática e muito, mas muito trabalho. Muito. Diário. Sentia que meu corpo não suportaria essa atividade, sentia dores, acordava precisando de muitos trabalhos, né? E que você traz diariamente, meditação, chazinho, óleo de lavanda, tudo. Bom, acho muito interessante. Esse segundo capítulo, eu acho um grande... Isso.
Gente, tem que ser, né? Tem hora que tem que ser assim, na veia. Só passar no corpo não adianta, né? Tem que ser assim. Tem litrão, porque realmente precisa. Tudo. Tem que vir de tudo que é canto, né? Mas achei interessantíssimo quando você fala mais sobre isso. Na oficina, cada dia é um presente para a cena. E tudo que foi ontem e hoje talvez não seja mais. Tem que estar atento. Essa preparação. Esse segundo capítulo eu achei um filé mignonzão assim, na tese, da dissertação. Muito. Tudo é muito bonito. Tudo é muito bonito, né? Agora, eu achei interessante você trazer essa ideia do trabalho duro, né? Acho assim, um negócio que tem que ser muito apontado. Existe um desconhecimento muito grande, assim. Principalmente, eu acho que é muito útil para jovens atores em formação, né? Porque existe um pouco a ideia do que... É uma ideia muito romântica, né? Da personalidade. Ai, eu. E quando você traz, assim... Você é muito jovem. Então, quando uma pessoa jovem traz também essa afirmação, né, gente? É trabalho. É muito trabalho. Então, vamos embora, né? Tá afim? Vai se dedicar mesmo? Vai ficar ali? Tá afim de ralar? Então, vamos embora. Acho uma lembrança muito forte, né? Você também traz a questão do trabalho em coro, eu acho belíssima, né? Reafirmando essa ideia do teatro como um trabalho coletivo, não só absolutamente como um trabalho de protagonistas, nunca, né? Mas ali, a partir das páginas 108, você fala do trabalho em coro, como isso é potente, um estado que movimenta o teatro, e que o olhar do público é guiado pelo coro, e que aquilo ali é dali que vai emergindo também, muitas vezes, o protagonismo, né? Os autocoroados. Então, e que aí a gente também entende o papel, o poder que a multidão tem. Nesse sentido, eu acho seu trabalho extremamente político. Eu acho ali você traz afirmações políticas, assim, como atriz que trabalha num grupo, né? Assim, super militante no melhor sentido, não só em cena, como também lutando contra a agressão capitalista, né? Contra o Silvio Santos, contra a ameaça de extinção permanente, né? Então, acho que você tem ali uma consciência social, os problemas do Brasil, e isso tem ali muito forte. É um trabalho extremamente propositivo, extremamente. Quando você ali vai, por exemplo, quando você fala a partir do trabalho do capítulo 3. Não é o capítulo 3, do Rito Espetáculo 15. Quando você sabe, né? Ali para o IBGE, eu sou uma mulher branca. E aí, faço o quê? Né? Mesmo que eu não seja de fato. Eu sou nordestina, baiana, mulher, mãe, como é que eu vou trabalhar com isso aqui, né? E aí? Então, essa reflexão permanente de quem você é, em que lugar você está, o que você tem que fazer, qual é o seu papel pessoal, coletivo, político, afetivo, o seu trabalho qual o Brasil com Y que queremos, eu acho aqui um trabalho bacanérrimo, tá? Veja, assim, e aí, no capítulo 3, quando você fala dessas experimentações, acho profundamente generoso, acho um trabalho assim de pesquisadora, acho interessante, que bom que a Lucília insistiu, né? Não que, veja bem, talvez pudesse, às vezes a gente faz um trabalho e fala assim, olha, pensei isso aqui, não estou sabendo ainda se vai dar certo ou não, isso vai ser depois. Mas ali você já conseguiu fazer, né? Você já tem reflexões sobre a sua proposta. Já dá para saber se essa maneira de trabalhar que é a sua, também já não pode ser muito útil para outras pessoas. E isso é muito interessante. O espetáculo que a gente pôde assistir, que era belíssimo, né, com direção do Tiago. O seu modo de estar em cena, que é atriz, poeta, cantora, ao mesmo tempo com muita relação com a plateia, em diálogo com a plateia o tempo inteiro. O tempo inteiro, é uma conversa também, embora seja um ritual. Isso eu achei muito bonito. Então,
só o que eu quero te dizer é que eu não tenho pergunta nenhuma, né? Só estou fazendo comentários muito a partir do... Não tem pergunta, só vou fazer 2 comentáriozinhos. Mas eu acho que você chegou num resultado provisório, provisório sempre, né? Porque é isso, você termina perguntando, já abrindo mais, vendo novas estradas. Eu acho que você alcançou um resultado assim muito, 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 muito legal, muito mesmo. Em pouco tempo, né? A gente ficou tentando lembrar quando tinha sido a qualificação, foi em novembro do ano passado? Dia 30 de novembro. Daniel viu lá na agenda, é isso? É porque eu acho surpreendente, eu acho que parecia que tinha sido há mais tempo. Porque eu acho que o trabalho incorporou, como dizia nosso querido Saja, professor Saja, lá do curso de filosofia da UFBA, tem que... Maravilhoso, ele sempre dizia, tem que dar uma densada aí nesse mingau, né? Dar uma densada, botar uma maizeninha. Então, acho que o seu mingau, não que ele estivesse ralo e sem gosto, não, mas agora ele chegou na consistência boa, sim, boa, sabe? Para esse momento aqui, né, Lucila, que afinal de contas é um mestrado, que tem tempo para acabar, estamos aqui numa defesa, tem que ter uma ata, foi aprovada, não foi? Porque é isso, a gente é feito disso, né? Do altamente subjetivo e ali também das marcas temporais, burocráticas, que também vão. E acho que é muito interessante que a gente encare essas coisas como a gente precisa de limite também, né? Um limite. Porque ali, o Wim Wenders fala isso, para a gente enxergar, né? Assim, um filme, você precisa você bota assim aquilo ali, a gente enxerga. Então, os limites são também estruturas. Acho que a gente pode ver de uma forma positiva, não negativa, né? Porque senão a gente se perde ali naquele mar. E aqui você estruturou um trabalho, né? Então, meu amor, eu acho assim, eu só te agradeço pelo seu convite, pela sua grande afeto em insistir que nós estivéssemos nessa banca, por nos proporcionar a clara percepção de que nós também fazemos parte de uma rede. Estou falando nós porque eu sei que Daniel também se sente assim, mas enfim, desculpa, Daniel. Por eu me estou falando por ele, mas por eu me sentir parte de uma rede, de uma teia tecida já há muitos anos, por você ter me incluído e me fazer ver de novo que eu estou aqui nessa teia lindíssima com essas pessoas todas, né? Então, caramba, eu só quero te parabenizar. Perguntas eu não tenho mesmo, tá? Só quero fazer 2 comentáriozinhos. Parabéns, Dani e Lucila. Não estou puxando a brasa para minha sardinha como orientadora, não, nunca. Mas sim porque eu sei que é uma parceria, que é bem importante, né? Bom, só 2 coisinhas. Eu acho que tem um momento... Tem uma coisa ali só de... Na página 100 você traz bibliografias, mas ali eu achei que você acabou nem dialogando muito com elas. Na página 100. Eu acho que foi um pouco de você... Não, tem que trazer aqui as bibliografias, isso aqui e tal. Então, ali, ou você dialoga mais, ou você nem... Não senti falta. Eu acho que as bibliografias estão muito bem entranhadas dentro do teu texto. Você puxa o que é preciso. Você traz a La Roça, você traz a Letícia, você traz a Meran, você traz o Alvax, você vai trazendo de uma forma muito boa. E o Alvax, queria só que você, como dizia a minha antiga orientadora, antiga não, foi minha orientadora de mestrado e doutorado, Maria Helena, ela dizia assim, a banca sempre tem que dizer alguma coisa, né? Então, a gente tem... Então, assim, só para eu pedir para você comentar um pouquinho, queria que você me falasse só um pouquinho mais dessa questão da memória coletiva. Porque você traz ali, mas eu acho que você traz muito as suas memórias pessoais como material de trabalho, né? Tudo bem, tem ali a sua mãe, as músicas que mãe cantava, mas você poderia falar só um tiquinho mais? Porque ele fala assim, né, que o seu texto me fez mergulhar no mar profundo da memória,
e como ele mesmo coloca, fatos podem ser marcados historicamente, mas se eu não me recordo, é um grande quadro vazio. Então, quais são essas memórias coletivas ali que te guiaram também, mais intensamente? Sem ser a questão ali da tua manhinha, que isso está bem claro. Todo o material que ela traz, que está em você graças a ela, para mim fica muito claro. Mas tem algumas outras coisas que você destacaria? Se não, nem precisa, é só me dizer, não, Ângela, não tem mais nada não, era só aquilo mesmo. Está tudo ótimo, tá? Não, então é isso. Encerro aqui a minha fala, agradecendo demais. Desculpa se eu falei demais, hein, Lucila e Dani? É porque a gente fica emocionado também. Para mim também é uma questão muito afetiva estar aqui. Mil beijos, parabéns e vamos... E assim, quando também você fala de encruzilhada, em geral a encruzilhada tem um sentido meio pejorativo, né? Ai, fiquei numa encruzilhada, não sabia para onde ir. Eu vejo como também infinitas possibilidades. Infinitas. Você tem infinitas possibilidades que você já está usando, continue usando tudo sempre. Com muita riqueza. Muita. Muito obrigada. Mil beijos. Oh, meu amor, eu que agradeço. Sou eu que falo agora, gente? Sim, Dani, pode falar agora, se você quiser, porque é melhor, né, do que Minha esperar. câmera está fechada, Depois eu deixa estou eu tentando ver. abrir, não estou conseguindo. Que estranho. O celular está esquentando. Tá A gente está dando para te ouvir, mas congelou a imagem, mas a voz está dando para ouvir. Não sei porque está congelado. Então, agradecer imensamente, Ângela, pela sua sensibilidade. Agradecer você também por continuar nessa rede, nessa teia de afetos e de partilhas, porque acho que você é muito importante para mim, assim, nessa trajetória mesmo acadêmica. Você e Daniel. Daniel está na minha defesa e estava na minha formatura, lá de licenciatura, de interpretação, então acho que vocês são família, assim, dentro do meu coração. E, nossa, agradecer os comentários, assim, depois eu vou assistir tudo de novo, né, eu vou ver com mais calma também. Mas em relação, assim, essa questão da memória coletiva que você falou, que você queria que falasse mais um pouco, dentro das coisas que eu li, né, do Maurice Halbert e tudo, eu fui descobrindo essa questão da memória coletiva, assim, que existem memórias que são coletivas, mas que você, por você não ter estado naquele período, elas podem chegar para você de uma forma que você acaba inventando essas memórias, né? Então, em muitos momentos, eu me peguei e me perguntei, será que eu lembro? Será que isso é uma memória minha? Será que isso é uma memória da minha família? Será que isso é uma memória do teatro? Porque se estava antes de mim, antes da minha presença física, né, no espaço e até mesmo na Terra, porque o Oficina começou em 1968, então, 58, nem estava aqui, né? 1958 é muito tempo atrás, então, essas memórias que foram criadas de lá para cá, né, eu não estava. Então, quando chega até a gente, são memórias que são relatadas e acabam sendo memórias construídas. Então, eu posso até citar sobre essas memórias, mas elas não fazem parte, né, da minha gênese, assim, da minha experiência. Perfeito, perfeito. Tá, Então, você estava falando também porque... muito em relação à oficina, né? Sim. Isso. Ok. Não, e faz também muito sentido, né? Porque é isso, quando a gente vai ler aqui os textos, as entrevistas, depoimentos do Zé Celso, tem muita ligação com o que você também afirma, a partir do que você também foi experimentando, né? Mas isso não foi te dito, ou você não leu, mas está ali, né? Sim. Naquele perfeito. Tá ótimo. Beleza. Muito obrigada, viu? Imagina, eu agradeço. A minha câmera não está abrindo mesmo. Não tá. Se eu sair e voltar, acontece alguma coisa? Não, acho que pode ficar aí mesmo. Não tem problema. A gente te ouve bem. Tá bom. Tá? Uhum. Ok, então. Em algum momento eu vou ter que sair e voltar, né? Tem uma coisa burocrática que eu tenho que sair e voltar, né? Sim, quando for questão da aprovação. Aí você sai, o pessoal conversa aqui, depois a gente chama você para ouvir o resultado. Eu te chamo pelo WhatsApp.
Tá bom. Na verdade, a gente abre uma sala secundária só para os professores fazer a deliberação, que aí não precisa sair todo mundo da sala. E a Ah, é gente fica aqui verdade. aguardando vocês. Perfeito, Alexandre. É que nós Mais temos fácil. bastante gente aqui. É isso mesmo. Obrigada, Alexandre. É isso, Dani. Você fica, a gente que sai. Tem bastante gente, senão, né, não faz sentido. Tá bom. Uhum. Mas pode ficar tranquila. A gente vai orientando, tá? Então, vamos continuar? Eu vou pedir para o professor Daniel, então, falar o que ele gostaria de falar hoje. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, professora Lucila. Bom dia, Dani. Bom dia, amigos, parceiros, ex-alunos, queridíssimos. É maravilhoso ver aqui. Eu não gosto muito da palavra ex-aluno, porque a pessoa vai ser ex-aluno para sempre, né? Porque o Freud teve algum professor, né, de hipnose para ele. E, enfim, vocês não são mais ex-alunos. Vocês estão numa outra condição, uma condição de afeto. Agradecer bastante também aqui eu gosto muito de defesas públicas, porque eu acho que a defesa pública ela é um momento de prestação de contas à sociedade, né, do que foi investido na formação de Daniele Cristina Oliveira, formação que teve numa universidade pública e gratuita em Salvador e numa universidade pública e gratuita em São Paulo. Isso, para mim, é fundamental, é importantíssimo. Falar aqui também de um agradecimento especial à professora Lucila, né? Porque o trabalho é muito rico e muito potente e muito pessoal, porque houve alguém que foi essa primeira leitora, né? Que foi um pouco parteira e doula dessa dissertação que está aqui para a gente. Dani, olha, é muito chato você estar com a câmera travada, que eu queria ver você chorando com as minhas palavras, tal, mas enfim. Tudo bem, a gente continua aqui. Ai, meu Deus. O cidadão precisa de plateia, né? Bom, Vou tentar sair e entrar de novo. Parabéns, professora Lucila. Realmente é isso, né? Nem todo orientador estaria parturiando esse trabalho. Então, realmente para dar os parabéns. Bom, estamos aqui hoje, quase meio-dia do dia 21 de junho, e aí eu lembro que é quase São João. Para todos os baianos, isso é uma data importantíssima, uma data muito bonita, né? São João, Xangô menino, e eu quero ser sempre menino, como diz a canção do Caetano e do Gil. Então, vou seguir nessa senda aqui, celebrando esse dia. Bom, acho qualquer trabalho acadêmico ele pode ser visto de diversas formas, né? E você é como se fosse um mapa mesmo que as pessoas não trabalhem com cartografia, no qual você, né, penetra os territórios a serem apresentados. Então, assim, do meu ponto de vista, como um examinador, né, desse processo, acho bonito as metáforas, né, de mapa, mas também de labirinto, a metáfora que a Ângela usou, né, do caleidoscópio, e que, coincidentemente, também foi uma metáfora que eu usei num outro trabalho ligado a vocês num coletivo tão pessoal e tão íntimo para mim. Vou, então, também entrar nessa cartografia falando, primeiro, academicamente, né, como, já que é um ritual de defesa, está sendo gravado, né, assim, senão depois ninguém da Unesp vai me chamar mais. Não, aquilo ali não sempre funciona, não. Aquilo, cara, é muito... eu vou começar falando uma outra coisa, vou começar falando como é difícil falar depois da Ângela, tá? Eu tenho intimidade para falar isso, porque a Ângela é uma parceira de vida, né? Não sei se todos aqui sabem, né? Minha esposa, mas é, sobretudo, uma parceira também
da militância política por uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, então é bonito também estar aqui junto com ela. Mas é difícil pra caramba falar depois dela, né? Você tem aqui uma situação delicada. Então, eu vou me permitir também ser um pouco acadêmico, né? Mas também, como ela, transbordar um pouco essa escrita, inclusive para ser fiel à própria dissertação aqui apresentada. Então, sim, tá. Acho que sim, houve uma melhoria do texto após a qualificação, houve um adensamento, isso que a Ângela lembrou, né? A metáfora do Saja, né? Tem que botar ali uma maisena, uma araruta aí nesse mingau para ele ficar mais... Isso está claro aqui, é muito bonito ver isso, né? Esse amadurecimento do texto, sobretudo na parte da descrição. É muito delicado sempre você pensar numa escrita que é muito pessoal. Eu acho que qualquer escrita é autobiográfica, né? A gente costuma pensar isso só quando está tratando de um trabalho assim como o seu, Dani. Mas, na verdade, eu tenho certeza que o cara que faz mestrado, doutorado em engenharia de metais pesados, em metalurgia, né, de metais pesados, ele também está fazendo uma autobiografia. Só que ele não sabe. Que bom que a gente sabe, né? Então, mas, de todo modo, apesar de ser autobiográfico, apesar de ter esse referencial pessoal, é um trabalho acadêmico, então tem que ter um outro lado, né? Tem que ter ali uma reflexão, né? Como a Ângela falou. E aí, reflexão, a gente lembra de novo do espelho de Oxum, né? O que reflete isso? E acho que, nesse sentido, é bonito fazer cartografias pessoais, mas esses mapas têm que servir para alguém se encontrar também. Então, acho que seu trabalho ele adensou e ele apontou para caminhos que vão dar desdobramentos. Acho que um desdobramento fundamental é se unir a uma grande fortuna crítica já que existe de pessoas que tratam dos trabalhos no Teatro Oficina. Como a Ângela falou, tinha uma referência aqui, né? Tinha uma bibliografia está aqui entre nós, né? Mas é porque eu acho que existe uma potência ali. Então, acho que isso é importante. Isso que a Ângela falou, né? A relação de trabalho que o trabalho artístico nos proporciona. A gente fica muito, sobretudo no início da carreira, pensando, né, em coisas muito transcendentais e muito bonitas e muito íntimas, mas para ser íntimo para mim, mas eu colocar isso numa dissertação de mestrado, ele tem que também servir para outras pessoas. Então, esses mapas e essas cartografias têm que fazer uma conjugação potente, mas que é uma conjugação difícil, que é entre a escrita poética e a escrita crítica, a escrita subjetiva e a escrita objetiva. Esse mapa tem que servir para outras pessoas. Então, além da questão intimamente pessoal, né, e da escrita completamente subjetiva, tem desdobramentos, né? E acho que isso é uma grande potência da dissertação que tem que ser levada em consideração. Elogiar o terceiro capítulo, que era o capítulo que a gente não tinha lido, né, na qualificação. E o terceiro capítulo, eu acho que aponta para várias questões. Aponta para uma questão que é trabalho, isso aqui que adensa a gente é trabalho, o que a gente está fazendo é trabalho, que já está muito bem defendido, né, no capítulo 2º, mas que é trabalho que pode servir para futuras pessoas, ou seja, pessoas que venham a fazer oficina com você, mas também para futuros docentes, futuros encarregados de disciplinas, outras pessoas que vão poder usar esse material. E é uma coisa também importante de lembrar a todo momento o seu trabalho, em toda a descrição pessoal desse trabalho artístico, como atriz, desse trabalho nesse grupo potente politicamente, né? Enfim, emocionalmente para o Brasil, né? Como referência mesmo, mas é importante também que tenha ali uma descrição de trabalho que você nunca se esquece de falar assim, não, mas esse dia eu não fui ao ensaio porque eu estava indo num outro lugar trabalhar atrás de dinheiro, né? Assim, isso é legal. Isso é uma coisa, a gente já teve algumas conversas sobre isso, né, Dani? E isso é legal, tem que levar a sério isso, né? E de como é que era legal pensar que também no oficina isso se levou a sério, porque numa experiência antiga, né, num outro lugar que você teve que não foi levado a sério essa situação, e que bom que não te levaram a sério lá.
que bom, porque você chegou onde era para chegar, né? Não naquele lugar daquelas pessoas chatas que não querem mesmo comunicar com ninguém, já me passei aqui. Eu orientei, minha última dissertação de mestrado, o rapaz é de lá, viu? E aí era um problema, porque tinha sempre ali umas travas aqui na minha relação ali com ele. Mas, enfim, vou seguir aqui. Então, acho que tem isso, e isso também, essa dupla potência do seu trabalho, né, que une escrita poética, escrita crítica, escrita subjetiva, escrita objetiva, também está ligado intimamente a todas as pessoas com as quais você trabalhou, né? E eu consigo ver isso, por exemplo, no Beto, mas, claro, ver isso no seu Zé. O seu Zé das Encruzilhadas, para você, tem nome, sobrenome, tinha CPF, né? Seu Zé das Encruzas, Zé Celso, né? Cujo trabalho tem uma potência incrível para quem pode ver, né? Ainda hoje pode ver, que é uma potência que é uma contrafação de Dionísio e Apolo, mas mais ainda, uma contrafação de Artaud e Brecht. Tá? O tempo inteiro ali chamando a atenção de que é uma construção, que é um espetáculo, que tem gente envolvida nisso, tem telão para mostrar isso, mas ao tempo inteiro também está mostrando que é íntimo, é subjetivo, que toca aqueles atores e toca também os espectadores, né, em camadas profundas de conhecimento. E isso eu acho muito bonito. Então, os cruzos do seu Zé, né, as encruzas do seu Zé Celso Martinez, acho que o trabalho também ele é bastante fiel a isso. Isso é importante, eu acho, assim, porque ele é fiel à sua formação. Ele é autobiográfico. Aí eu lembro uma frase que conheci há pouco do Nego Bispo, né, que foi para o Encantado agora tem uns 4 meses, né, que na tradição quilombola é começo, meio e começo de novo, porque não tem fim. E isso é legal. E aí é bonito você também trazer a sua manhinha, a casa da avó e trazer a flor, né? É isso. Autobiográfico nesse sentido pleno, né, do que seria uma escrita autobiográfica. Olha ela aí. Aê! Mamãe! Beleza! Ai, e com um pijama lindo, cheio de instrumento musical. Ela adora muito. Aí me quebrou aqui, né? O que eu vou falar? Vamos ficar olhando para ela, tá tudo certo. Manda o coração para ela. Desculpa, professor, te atrapalhar. Só manda o coração para ela aqui. Ó. Não nada. Manda aqui, ó. Aperta o coração aqui. Manda o coração para ela. Aí. Linda! Eu sou meio avô dela também, né? Desculpa aí. Eu me sinto meio avô dela também. Bom, e aí, já que cumpri aqui a minha fala mais embolorada, acadêmica, eu vou falar agora de outras coisas, porque eu não acredito em docência sem afeto. Eu só acredito em docência com afeto. E muito eu aprendi isso dando aula na Bahia, tendo contato com vocês, que foi transformador mesmo para mim, tenho certeza que para a Ângela também, em várias dimensões. Né? Ouvir os vários sotaques dentro de uma mesma sala de aula, né? De como que isso é forte. É legal, Ângela, lembrar que é isso. Não, ninguém falou para você mudar o sotaque, né? Enfim. E aí eu tenho que celebrar, é isso mesmo, assim, esse grupo de meninos e meninas, que eu conheci muito meninos e muito meninas, né? Alguns acho que não tinham nem 20 anos quando eu conheci, eu tinha 22, 21 anos. Que é o grupo Finos Trapos, né? Dani, Deise, Yoshi, Polis, Francisco, Rick, muitos estão aqui, né? Deise está aqui, Francisco está aqui, Polis está aqui, Tiago está aqui, que bom também, né? Está aqui todo mundo, e Roberto, que foi o menino passarinho que voou para o Encantado. E às vezes eu tenho uma puta raiva disso, eu tenho raiva dele. Caralho, Roberto. Desculpem. Vai para gravar. Nunca mais ninguém me chama na USP, acabou. Bom, mas enfim.
como eu penso em várias questões, abri até aqui, não vou ler, não, o texto do prefácio para o livro do Beto, que eu escrevi quando ele já tinha ido para o Encantado, né? E de como um encontro com esse grupo, coisas delicadas e importantes desse grupo. Eu lembro de um trabalho que o Yoshi entregou para mim, era todo envolvido em renda, e para a Ângela, entregou para a Ângela, né? E parecia um relicário, uma coisa incrível, né? A dedicação para cada projeto, a dedicação em cada ensaio, a dedicação de quando a gente ia no ensaio assistir, que sempre depois tinha café, bolo, avoador, de como, enfim, tudo isso fazia com que a gente também, num certo sentido, entrasse nesse sertão, né? Nesse sertão físico, mas também no sertão místico, nesse Brasil profundo. Então, eu estou aqui também querendo celebrar esses meninos e essas meninas encantadores das encruzilhadas desse sertão que acabou sendo um pouco meu também. Eu que já fui um menino do Rio, eu ainda tenho o dragão tatuado no braço, mas não sou mais menino, né? Enfim, obrigado a vocês todos, né? Os que estão aqui e aqueles que estão ainda por aqui e não estão assistindo, e também a quem já está longe, né? Beto, Ana Sofia, enfim. E aí, eu fiquei pensando numa questão também poética do seu trabalho, que é essa contrafação, né, do som e do silêncio, porque eu acho que dá uma dimensão poética também, né, da voz e da escuta. Eu acho que não tem como pensar em voz sem escuta, e para mim não tem como pensar em docência sem escuta. Para mim, o grande trabalho do professor é ouvir. Muita gente acha que o grande trabalho do professor é falar. O trabalho de quem fala é do orador, não é do professor, é do palestrante. O palestrante fala, e pode sair, inclusive, sem ouvir a pergunta de ninguém. O professor ele tem que ouvir. Eu acho que é o grande trabalho do professor. E aí fiquei pensando nisso tudo, e aí vários silêncios e vários sons foram aqui me ocupando, e aí pensar, né, nessa outra tradição, nessa outra ancestralidade que eu também passei a abraçar mais por causa da Bahia, fui pensando em sons que me comovem, e aí vocês vão me permitir aqui, eu vou mudar um pouco esse registro. Então, acho que um som que me comove muito, eu ouvindo você falar, e aí pensar nesse trechinho. Ô Louro, quem mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente e tudo cuidar? Ô Lourão, quem mandou? Olha eu, olha eu. E aqui agora, não de um baiano, mas de um carioca, que é um Ijexá das Águas Doces, e acaba assim: moça, mãe e feiticeira, sejam meus os teus abrigos, repouso na tua beira, afastado dos perigos, que além da morte e do medo, a vida vai rio afora, o Abadá guarda segredos, os teus mistérios, Senhora. Esse gechacho lindo, e acho que é um acalanto mesmo, e que fala que a vida tem perigos, que a vida vai nos levar para momentos difíceis, mas a gente pode se acalantar nessas águas, e a todo momento, você falando de Oxum, eu lembrava muito dessa música. Mas aí eu também tenho que pontuar aqui que minha tradição é outra, né? Minha realidade é outra, né? Não posso falar nessa ancestralidade negra, não posso falar nessa ancestralidade mítica do sertão, a não ser como um filho adotivo. Então, pensei que, na verdade, o que estaria mais próximo de mim seria essa música, por exemplo. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão.
A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, eu tenho que puxar aqui para os cariocas. Obrigado, seu Lulu. E falar que seu trabalho, em vários momentos, me lembrava essa canção. E aí me lembrou outra. E aí vocês me perdoem, porque já que eu abri aqui a porteira, não tem nenhuma pergunta não, Dani, você pode falar o que você quiser, para mim está aprovada, está tudo certo. Acho que tem desdobramentos para artigos, acho que tem desdobramentos até para um possível doutorado. Só dá um tempo de descanso para a professora Lucila, né, coitada? Aí depois, ano que vem, engancha nela, vamos preparar um doutorado, porque eu acho que tem ali várias pontas para fazer, né, assim, desse trabalho. Mas o seu trabalho, como eu disse, me trouxe outra coisa também, que é, e vou me permitir aqui, também é uma ancestralidade adotada. E, enfim, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga para ver, vai no Bexiga para ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga para ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Fiquei muito feliz em saber que vai sair o Parque Rio Bexiga naquele terreno do Grupo SS. Adorava quando você botava SS na dissertação, porque SS não é só, né? Tem outras lembranças. Então, valeu, obrigado, Dani. Obrigado, professora Lucila. Desculpe o descosturado aqui das palavras, desculpe o desafinado da voz. É isso. Tá ótimo. Não, imagina, desculpar nada, foi muito bom. Eu tenho que dizer que eu me emocionei na hora que você estava falando sobre o grupo todo, sabe? E falou o nome de todos, e eu vejo o grande carinho que tem entre todos vocês, um afeto tão bonito. É raro, né, a gente ter esses bons momentos, encontros assim com os alunos e os professores, mas não é tão raro, não. Acontece bastante quando as pessoas que estão envolvidas estão para esse lado, né? Então, eu fiquei muito emocionada e feliz de ver essa história de vocês. Obrigada aí. E, bom, gente, então... Eu posso falar mais um pouquinho? Posso falar um pouquinho? Sim, claro. Eu ia te perguntar se você quer comentar algumas coisas que o Daniel falou, né, Dani? Primeiramente, agradecer, Dan, obrigada por continuar na jornada comigo, obrigada por estar nesse momento tão especial que é a defesa, por ter vindo na qualificação também. Seguimos, meus amores, seguiremos, e encontro você já já em novos processos também. Agradecer os seus comentários, os de vocês dois, né? Os comentários tão sensíveis, e entender que o trabalho te fez ir para esses lugares também da canção, e isso é uma proposta mesmo, né? Essa é a proposta de fazer esses ganchos aí com as canções de memórias e canções que nos atravessam. Acho que emociona muito a gente, né? Quando isso acontece, né? Quando o trabalho ele vai nesse lugar que a gente tá ali, eu estava criando ali cada escrita, cada trechinho, ia para o parque, deitava lá no banco, ficava pensando, acordava pensando na pesquisa, e relatava os meus sonhos, escrevia. Era sempre de manhã, quando eu acordava, que vinha muita coisa da pesquisa assim na minha cabeça, sabe? Eu acordava com muita coisa, eu tinha que escrever, tinha que colocar no papel para não esquecer. Então, é uma pesquisa que é intelectual, é artística, né, acadêmica, mas também tem esse lugar aí do sonho, né, da imaginação e do etéreo. Então, acho que os guias estão caminhando juntos. Ontem eu tive um segundo em frente ao espelho, e invoquei Roberto, conversei com ele, falei, agora eu vou defender, eu que passei os slides dele na defesa do mestrado. Então,
a gente segue junto. Volta e meia vem uma música dele na minha cabeça, eu falo, o que você está querendo que eu faça com essa música, sabe? Então, acho que a gente continua seguindo, ele está por aí, está vendo, está ouvindo, está sentindo, como o Zé também está por aqui, está ouvindo, está vendo tudo. Acho que eles recebem tudo isso de onde quer que eles estejam. E agradecer também pela possibilidade, né, de transformar essa escrita também. Vocês trouxeram comentários muito pontuais, muito importantes na qualificação, que fizeram com que eu mexesse na estrutura mesmo, de coisas que estavam lá no fim, sabe? Eu coloquei lá na frente, porque estava como se tivesse o quebra-cabeça, né? Ainda estava descolado, assim. Então, hoje, quando eu olho, eu falo, nossa, realmente precisava essa questão do sujeito, trajeto, objeto que o Daniel trouxe, assim, acho que foi muito importante também. Vocês me chamaram Apolo, Dionísio, tem que caminhar juntos, senão fica muito solto. E a Ângela trouxe essa questão do adensamento das notas, que foi muito importante, que eu revi, essa questão das tabelas, que surgiu também depois, porque quando você falou daquela vez sobre as notas e os personagens que estavam nas notas, que elas tinham que subir para o texto, né? Então, fazer essa tabela foi ótimo, porque eu percebi quantos atravessamentos de personagens silenciosos eu passei, sabe? Mas que voz era essa que estava no silêncio e de onde ela estava também. Então, fez eu pensar sobre isso. E que, claro, esse trabalho é trabalho sobre a voz, mas é o trabalho sobre essa voz toda, né? Essa narração dessa voz, essa voz que está no mundo, assim. Essa voz que eu quero colocar no mundo cada vez mais, assim. E como é difícil falar em vários espaços institucionais, enfim, a gente sabe que tem essa dificuldade para várias pessoas, né? E foi muito importante que até agora, na entrega para a revisora, eu estava escrevendo, né? Porque até a última semana passada, eu falei, posso colocar mais um trecho que faltou, eu preciso colocar isso, eu não vou deixar passar. Então, a pesquisa, ela continuou até agora e ela vai continuar, porque agora já tem, né, novos desejos, que é o que você falou, Ângela. Eu terminei com perguntas, porque exatamente essas perguntas abrem novas buscas. E vou agradecer a Lucila, porque Lucila chegou, todo mundo sabe, né? Lucila chegou de um jeito maravilhoso, era uma vaga, e Lucila foi lá e lutou por mais uma vaga para me orientar, porque era uma vaga só, e aí deu certo. E gratidão, Lucila, gratidão. Espero ter feito esse trabalho, né, que reverberou para você também positivamente. Espero que tenha sido muito bom para você. A gente ainda não se abraçou fisicamente, mas sinta meu abraço. Mas já já a gente vai se abraçar, né? Porque a gente vai continuar juntas. E é isso. Vamos, seguimos. É mesmo, Dani, tem razão. A gente ainda não se conhece pessoalmente. Coisas da pandemia, gente. É verdade. Mas, olha, a Gleisiane, minha outra orientanda, ontem defendeu, porque eu vou fazer a operação, ela também tinha que defender antes. E aí ela convidou para o almoço. Então, Dani, estamos te convidando aí para o almoço. Maravilha! Vamos nos encontrar e nos conhecer. Oba, que lindo! Vamos sim, eu quero. Ô, Lu, outra coisa que eu queria agradecer é a presença de cada um que veio aqui também. Meus amores, meus amigos, meu grupo, nossa, meus parceiros de sempre, desde quando, né, gente? Desde lá, de 14 anos de idade, a gente estava lá em Conquista, trabalhando. Agradecer a cada um, que agora algumas pessoas já saíram, mas minha irmã veio aqui também. Muita gente, assim, que eu amo, está gravado, essas pessoas que eu também, minha mãe vai assistir, que eu vou mandar para ela assistir depois, mas agradecer a todo mundo, Marcelo, pela companhia, pela parceria, né? Enfim, agradeço imensamente, porque fazer mestrado, gente, é muito solitário, né? Assim, a gente tem assim umas parcerias do nosso lado que às vezes comentam coisas sobre a pesquisa, mas o dia a dia mesmo, ele é muito solitário. Então, agradecer imensamente assim a Marcelo, porque eu sou mãe de Fabela, que tem 4 anos, então eu comecei a mestrado, ela estava com 1 ano e pouco, ia fazer 2 anos. Então, sem ele, sem essa parceria, teria sido viável assim fazer
com ela o tempo inteiro, né? Todas as aulas, todos os encontros de pesquisa, tudo. Em muitos momentos ela estava comigo, mas em muitos momentos, na maioria dos momentos, ela estava em outro lugar com ele ou na escola. E essa parceria foi assim. Então, esse mestrado é nosso, gratidão, é nosso. Agradecer a Tiago pela direção do Rito, do meu Labirinto, que foi uma direção que não podia ser uma pessoa que não me conhecia profundamente. Tiago me conhece também desde os 15 anos, então tinha que ser uma pessoa que entendesse essas trajetórias todas e que recebesse as cartas para transformar na dramaturgia também. Gente, agradecer a todo mundo que esteve, que não esteve. Porque, assim, meu agradecimento da dissertação eu não fiz ainda. Eu falei, Lucila, eu preciso fazer depois. Não posso fazer antes da defesa, eu tenho que fazer depois. Eu senti, porque eu não conseguia escrever. Eu falei, então é isso, eu preciso agradecer depois que finalizar a defesa. É isso. Lindinha! Deve ser você, minha filha, minha inspiração. Oxi. Não é? Então, a gente agora precisa cumprir um rito, porque senão alguém pode querer impugnar qualquer coisa. Nós vamos cumprir o rito. A gente sabe, mas tudo bem, vamos cumprir o rito, que é para não ter problema. Tá bom? Alexandre, Na chamada. então a gente vai sair. Para onde que a gente vai, Alexandre? Alexandre? Que tal? Eu tenho uma sugestão. Fala. A Dani pode sair lá do grupo do WhatsApp e a gente conversa pelo WhatsApp. Nos encontramos no WhatsApp. Mas aí a Dani não pode entrar na chamada, né? Não, mas eu não estou na chamada. Tá, mulher. Não, lá porque tem o grupo Mapa Labirinto. Você tá. E se eu sair... Não, é só não atender. É só não atender. Você não atende. Não atender. Isso, a gente vai conversar aqui e vocês ficam aí, daqui a pouco a gente volta, é mais fácil. Tá bom, vamos ficar aqui. Boa ideia. Então a gente sai agora, tá? E o pessoal aguarda a gente voltar. Até já. Oi, gente. Quem quer abrir a câmera um pouquinho? Parabéns, meu amor. Parabéns. Parabéns pra nós. Que saga, hein? Isso aí. Tiago. Oiês. Prozinha. Francosa. Não, papai, não. Olha. Pizza! Letícia. Cadê a Pauliene? Abre aí, Pauliene. Poli abriu. Sério, Pauliene já tá reganhada já. Ana Maria. Dani, que linda! Ei, Flor! Chorando horrores. Tava falando aqui com o pessoal que eu não sei como é que eu vou dar aula hoje, depois de chorar tanto nessa manhã. Eu não tenho mais nem energia. Tinha que chorar. Eu não posso abrir com situação difícil. Magalhães, abre aí, Magalhães. Tirou, oba, deu certo. Mostra a tua face, Maga Magalhães. Dona Maria! Ela apareceu. Não precisa mostrar que tá cozinhando. Fazendo os condimentos dela. Filha, Frankfurt, ali. Frankfurt. Cadê Frank? Delícia, hein, gente? Ainda tá gravando, viu, gente? Só pra avisar pra vocês que ainda tá gravando. Que o quê? Ainda tá gravando a chamada. É lógico que vai ser pra mim, né? Depois é pra mim esse registro, né? Vai botar no YouTube, besta. Vou botar 3 horas, né? Bom.